Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade à Comissão da Verdade, que nos convidou para apresentar nosso depoimento aqui ante essa comissão. Queremos agradecer também aos companheiros que aqui nos precederam, companheiros de contemporaneidade como Wellington e Laurinha, Bosco e Ana Hollenberg, Marcélio Bonfim, Jackson Barreto e tantos outros companheiros que já puseram, e tantos outros companheiros que aqui não poderão depor por já terem morrido, assim como o companheiro Manuel Vicente Nuca, da SOF, o companheiro Filemon Franco Freire, a companheira professora Ofenísia, e tanto Borghesia, Gilberto Borghesia, grande militante, grande intelectual que tanto nos orientou na nossa juventude. Eu militei na política estudantil de Sergipe desde os idos de 61 até 69. E é sobre esse período que eu vou falar da minha experiência. Em 61, a minha militância foi efêmera, passageira, vez que eu participei apenas de um ato na Ação Católica, ali na esquina da Rua de Propriar com Simão Dias. Quando o Jânio renunciou, houve um grande evento ali na Ação Católica, e eu fui, moleque, estudante, já estava no Ateneu, era primeiro ano científico, e fui ver de curiosidade. Durante o evento, chega a polícia e encana várias pessoas, inclusive a mim, que não era nada, era um garoto que estava lá vendo, mas fui encana. Quando chegou na Secretaria de Segurança Pública, eu fiquei lá sentado num canto, 2 horas, 3 horas talvez, quando um policial delicadíssimo me chama, disse: rapaz, você, vem cá. Como é que é o seu nome? É Francisco Varela. Tem documentação? Tem, mostrei. Quando ele olhou, eu era menor, eu tinha 17 anos, de menor, como ele chamava. E eu, como de menor, fui mandado embora imediatamente, mediante algumas broncas, etc. Essa foi a minha brilhante participação no ano de 61. Chega a época de vestibular, em 62 para 63, meu objetivo era estudar Química, eu faço vestibular para Química e perco o vestibular. Naquele ano, houve, não sei porquê, segunda época do vestibular, na faculdade, em 2 faculdades, Faculdade de Serviço Social e Filosofia. Então, eu fiz vestibular na segunda época do vestibular para a Filosofia e fui aprovado. Neste ano em que eu entrei, em 63, houve a divisão dos cursos. Os cursos de Filosofia era História e Geografia, anglo-germânicas, neolatinas, e neste ano houve a divisão. Então, era curso de História, curso de Geografia, curso de Inglês, curso de Francês. Nesse ano houve a divisão. E eu fui estudar na Faculdade Católica de Filosofia, no curso de História. A universidade, não existia universidade, nós éramos 6 escolas independentes, sendo uma federal, 2 estaduais, uma federal, 2 estaduais e 3 particulares, a saber. A federal era a Faculdade de Direito, as 2 particulares as 3 particulares eram Medicina, era Serviço Social, Filosofia, e tinha mais uma estadual, que era a Faculdade de Economia. Formavam as 6 escolas independentes. A população universitária, nós estamos falando aí de uma população de 500 a 600 estudantes. Então, era uma coisa muito restrita. A gente era uma elite muito maior do que são os universitários de hoje. Porque, para se ter uma ideia, nós éramos 600 cidadãos numa população, sei lá, de 1 milhão, talvez, fosse a população de Sergipe. Quer dizer, realmente,
nós éramos uma minoria privilegiadíssima. E assim, em filosofia, eu começo minha luta estudantil. A faculdade de filosofia era uma faculdade preponderantemente de mulheres. Éramos 5 ou 6 homens, o resto era tudo mulher. Os homens, ainda me lembro que no último ano tinha o Alencarzinho, Clodoaldo Alencar, professor José... Pô, gente, esqueci. Viana, que ele é um grande escritor, Antônio Mangueira Viana, ou Viana Mangueira, e eu. Éramos a ala masculina da escola, o resto era meninas. Como eu já tinha uma militância da área estudantil, foi muito fácil para mim me imiscuir nos problemas de diretório. Tanto é que, em junho, houve um congresso estadual para a eleição da UEE e fomos eleitos delegados representando filosofia junto ao congresso. Os delegados foram Dora Rosal, Maria Auxiliadora Rosal, e eu. Deste congresso, no meu primeiro semestre como universitário, eu fui eleito para a UEE, que era a União Estadual dos Estudantes, era o órgão que representava, que congregava os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos. E eu, no mês de agosto, quer dizer, 6, 7 meses depois de entrar no nível superior, eu me vi alçado à qualidade de diretor da UEE. Eu ocupava a 2ª secretaria. Era um presidente, 3 ou 4 vices, não lembro bem, um tesoureiro e um vice, um secretário e 2 um secretário-geral, primeiro e segundo secretário, eu era o 2º secretário. E fui ser, então, diretor da UEE. Como eu já tinha experiência de teatro, eu já fazia teatro amador à época, já tinha várias peças montadas, tinha sido criado na gestão anterior, presidida pelo professor Alexandre Diniz, hoje professor aposentado da Universidade Federal. Ele foi presidente da UEE e ele consegue fazer a sucessão dele. E o sucessor do Alexandre foi um estudante chamado Adalberto Pinto Carvalho, que era o presidente da UEE. E o Adalberto Pinto de Carvalho, a gente fez a chapa... Como? Era do PCB. Ele tinha vindo da Cortina de Ferro, à época, né? Ele tinha vindo lá da Tchecoslováquia, um país comunista desse. E o Adalberto chega aqui, através de conchavos, ele vai ser presidente da UEE e compôs-se uma diretoria. À época, existiam 2 facções políticas apenas. Era o PC e o AP. Não tinha esse festival de siglas que existe hoje. Era A ou B, era PC ou AP. AP era a Juventude Católica, que era tinha JEC, a JEC, Juventude Estudantil Católica, que atuava no ensino médio. Tinha a JUC, Juventude Universitária Católica, que atuava no meio universitário, e você tinha a AP, que era a representação política dessa linha, Ação Popular. Representava o pessoal da igreja, vamos dizer assim. E do outro lado tinha-se o PC, o velho PCbão. À época, quando eu entro na UEE, eu tinha uma posição bastante confortável. Eu era independente, ou seja, independente significava que eu não era nem A nem B. E como independente, eu comecei a ficar muito forte, porque a diretoria era dividida, era metade AP, metade PC. E eu virei voto de Minerva. Éramos ímpar, o número de diretores, e eu virei voto de Minerva. Quer dizer, metade votava com PC, metade votava com AP, e eu comecei a ser fiel de balanço. Então, comecei a ter uma força brutal dentro da diretoria, né?
para onde o lado que eu pendia ganhava. Era metade PC, metade EP. E eu, independente, para onde eu pendia, ganhava a eleição. E, com isso, me deram a presidência do CPC, que tinha sido criado na gestão anterior, mas que só começou a funcionar para valer como CPC na minha gestão. Eu, como presidente do CPC, eu tinha muita experiência de teatro, para mim foi fácil montar. Pegar alguns atores, colegas de teatro e começar a montar esquetes. Os colegas que eu fui buscar que faziam teatro era Gama, João Gama, que já tinha alguma experiência como ator, Gil Natureza, Gil Cardoso Natureza, que era chamado de Gil Tapioca, porque ele era um indiano, a cor dele era indiana, uma pele muito escura, mas feições finas de ligado, e o apelido dele é Gil Tapioca por causa da cor. Gil Tapioca, Zelita e vários outros atores que a gente começou a fazer espetáculos mambembes do CPC. Montamos uma peça, conforme foi dito ontem aqui, ou anteontem, pelo Gama, que foi Zefa entre os Homens, mas o nosso forte era um esquete do CPC. Esquetes que a gente chegava em qualquer lugar, não precisávamos de nada, nem luz, nem rotunda, nem cortinas, nada. A gente precisava só de público. Precisávamos de público e das mensagens que a gente trazia, muito bem trazidas, né? A gente apresentava os esquetes de CPC e sempre acabava. Se o público fosse urbano, Gama recitava um poema do Vinícius chamado Operários de Construção. Se o público fosse rural, acabava eu com outro poema do Vinícius chamado Os Homens da Terra. E ambos os poemas, tanto urbano quanto rural, tinham um efeito devastador sobre as plateias, devastador sobre a ótica da agitação. A gente conseguia exatamente passar o nosso recado, né? O Gama com Operário em Construção, que é um poema do Vinícius, que ele vai dizendo que o operário que faz tudo, e não tem onde morar. Então, aquilo dava o efeito que a gente queria que desse. E o meu era pior, assim, mais contundente, que era Operário em Construção, né? Eu ainda sou capaz de me lembrar do último verso, que era Senhores, homens da terra, preparai vossa mortalha, porque desfrutais da terra, e a terra é de quem trabalha. Senhores, homens da terra, chegado é o tempo de guerra, não há santo que vos valha. Aí ele começava a dizer que não era fuzil contra metralha, não, era fuzil contra poesia, metralha contra argumentos, né? E, no fim do poema, ele dizia, porém, se ouvidos não prestais às grandes vozes gerais que ecoam de serra em serra, então vos daremos guerra e não há santo que vos valha. Não fuzil contra enxada, não fogo contra pedra, é fuzil contra granada, metralha contra metralha. Nossa guerra é sagrada, nossa guerra não falha. Aí o pau quebrava, aí não tinha para ninguém. Só que a proporção que a gente ia crescendo nesses espetáculos, a gente ia crescendo também aos olhos da repressão. E depois a gente veio saber, quando a gente foi preso, e com o passar do tempo, que em cada localzinho desse tinha lá o seu informante ou o seu policial disfarçado, etc. De modo que, quando chega a 64, a gente era a bola da vez, né? Então, o problema foi só de tempo, né? Uns antes, outros depois, e fomos nós presos. Eu fiquei preso dessa vez uns 4 meses, fui preso lá no meados de abril, saí depois de São João. Gama entrou e saiu, mas eu fiquei. E durante essa minha prisão de 64, é que foi a minha grande escola, porque nós éramos quase 200 no 28BC. Quem entrar no 28BC à direita, no último andar, o terceiro andar, que é enorme, deve ter uns 50, 60 metros de frente por uns 30, 40 de largura.
E a gente era, sei lá o quê, uns 200, 300, deitados um ao lado do outro em colchões, né, no chão, grudadinhos. Cheio, aquele salão cheio. Aquele salão enorme, ele tinha 2 cabines, 2 quartos diferenciados nas extremas, onde nesses quartos diferenciados ficava o pessoal de nível superior ou os políticos caçados, né? Quem em 64 foi político e foi preso? Que eu me lembro, Viana de Assis, que era deputado, Cleto Maia, que era deputado estadual apropriado, o irmão dele, Geraldo Maia, que era prefeito, Ariosvaldo Figueiredo, que era do INCRA, INCRA não, SUPRA, Superintendência da Reforma Agrária, Ariosvaldo Figueiredo, Major João Teles, Totó, desculpa, mas eu não consigo lembrar, Antônio, ele era diretor de um órgão federal, referente também à reforma agrária. E essas pessoas de nível superior ficavam nos quartos, e nós ficávamos deitados no chão. Ora, como a gente tinha nada que fazer, preso, a gente começou a fazer espetáculo de CPC dentro do 28. Né? Porque os caras tinham uma disciplina rígida apenas para barulho, mas para conversas baixas não tinham. Então, a gente montava no cantinho da cela, no cantinho do salão, da cela não, do salão, espetáculo de CPC. E, com aquilo, os companheiros que vinham do interior, os companheiros de sindicato da terra, o movimento era muito forte, começaram a prestar atenção e começaram a, entre aspas, a nos ensinar muitas coisas, né? Eles deixavam entrar rádio. Então, eu me lembro que tinha um companheiro que tinha um rádio, daqueles rádios enormes, Globe. Era um rádio que tinha uma antena que pegava o mundo, né? E tinha um camponês humilde. Ele não falava com ninguém, todo mundo achava que, pô, que pena que esse cara está preso aí. Até que entrou esse rádio um dia, o sujeito que estava ouvindo o rádio ali chegou e disse, companheiro, esse rádio aí pega Pequim e Moscou. Pô, tu imagina o nível desse cidadão, né? Então, são coisas assim que eu trago de 64, que me dá muitas lembranças. Outra coisa que aconteceu em 64 é que o pessoal descobriu que eu era independente. Então, começou a me arguir que aquilo não existia. Chico, independência não existe. Você é A ou B, quer dizer, você é água ou vinho, não pode ser independente. E eu comecei a ouvir, né, os dois lados. Preso tinha os dois lados, tinha tanto o AP quanto o pessoal do PC. E o pessoal do PC conseguiu ter mais influência sobre a minha pessoa, as posições do partido eram posições mais coerentes, eu achava, etc. E eu saí, lá nos idos do agosto, quase que dentro do PC. Não estava dentro ainda, mas estava quase que dentro. A essa altura, como eu era aluno de filosofia, meu curso já tinha ido para o espaço. Já tinha sido reprovado por vários motivos de reprovação, inclusive pelo Luciano Duarte. Dom Luciano Duarte, à época, era o diretor da escola. Ele já tinha cuidado para que eu fosse reprovado. Então, eu fiquei de cara para cima. E pensei em voltar a fazer vestibular da escola que eu queria, que era Química. A essa altura, a Sudene cria um programa de bolsas. Ela faz um exame, prestou-se o exame, quem fosse aprovado, a Sudene dava uma bolsa, inclusive, para o pré-vestibular. A bolsa era um salário mínimo. Eu fiz o exame e passei. E, com isso, eu consegui a bolsa. Fui estudar para o vestibular de Química, já bolsista da Sudene. Essa bolsa da Sudene é engraçada, porque meu nome é muito grande. Meu nome é Francisco Carlos do Nascimento Varela. E minha letra é horrorosa. Quando eu fui fazer
preencher o formulário de inscrição da Sudene, estava começando o computador, tinha aqueles quadradinhos, e cada letra num quadradinho daquele. Meu nome muito grande, Nascimento Varela embaixo. Então, quando eles publicaram só o nome de cima, Francisco Carlos Nascimento. Minha letra ruim, o nome saiu Francisco Cardoso Nascimento. Quando saiu o resultado, um colega meu disse: Chico, você não passou. Eu digo: pô, não passei, eu estudei tanto, tinha sido fácil para mim. Fui ver o resultado. Quando eu vi Francisco Cardoso Nascimento, eu não tive dúvida que era eu. Então, eu fui na escola de Química, procurei o doutor Gama, que era o diretor da escola, José Lopes Gama, e expliquei para ele que aquele Francisco Cardoso Nascimento era eu. Mostrei a identidade e ele disse: tudo bem, vamos consertar seu nome. Se não, senhor, deixa como está, porque se consertarem meu nome, eu não vou entrar. Expliquei por quê. A lista da Sudene tinha passado no 4º Exército, desculpe, que fica em Pernambuco, 6ª Região Militar na Bahia, 28º de Batalhão de Caçadores aqui, para depois ser publicada. Francisco Cardoso Nascimento realmente não existia em nenhuma das relações e eu entrei. Não, ganhei a bolsa da Sudene. Essa bolsa permitiu que eu estudasse o vestibular já recebendo a bolsa e fizesse todo o curso de Química como bolsista. Só havia uma condição, de você não ser reprovado. Qualquer reprovação durante o curso, o vestibular não entrando ou durante o curso, você perdia automaticamente a bolsa. E foi assim que eu sobrevivi os 4 anos com essa bolsa de estudos. Entrando em Química, eu entro em Química em 65. Como eu já vinha com a prisão de 64, nem com a detenção de 61, eu já era figura marcada. Tem aquele filme Casablanca, é um filme que se passa durante a Segunda Guerra em Marrocos, e Casablanca era uma cidade assediada por todas as nações, os ingleses, americanos, alemães, etc. E o Humphrey Bogart, que faz o papel principal, ele tem um problema que ele precisa fugir de Casablanca e ele se alia com o comandante da França, o gendarme, né? E, por um problema lá, eles matam o comandante alemão. Aí o cara disse: pô, e agora? Aí o gendarme disse: pode deixar, vamos prender os suspeitos de sempre. Então, eu tinha virado para a repressão suspeito de sempre. Qualquer evento no Brasil, seja ele qual for, por exemplo, tentaram uma bomba contra o Código Civil de Pernambuco, eu preso aqui. Não sei quem disse, não sei o que lá, eu preso aqui. Então, eu virei suspeito de sempre, eu era sempre a bola da vez. Então, quando eu entrei em 65, em Química, eu entrei muito pianinho, porque eu não podia fazer nada, vez que eu estava na lista negra da repressão. Mas, a essa altura, eu já tinha entrado no partido, então eu tinha que precisar de apoio, eu tinha que precisar de gente no partido, tinha que ampliar. A repressão me deve muito essa, porque a minha primeira vítima a ser ampliada chama-se Wellington Mangueira. Então, em 65, o Wellington entra no partido. Se perguntar a data, qual é a data, Wellington? Entrou em 65 e oficializou. Vi que sujeito organizado. É um sujeito organizadíssimo, era. E esse foi um dos grandes passos que eu dei do PC para manter o PC vivo, foi trazer o Wellington, porque atrás do Wellington vieram os companheiros de militância dele do Ateneu, porque eles tinham sido expulsos do Ateneu com aquele problema lá que houve com a Maria... Como era o nome dessa? Maria Augusta Lobão. Ela tinha expulso esse pessoal. Na hora que eu convidei o Wellington, veio a turma do Wellington. Veio Gama,
veio Jacques Barreto, veio Clodoaldo, veio Laurinha. Aí o partido ficou poderosíssimo, quer dizer, o partido quase que quintuplicou o seu quadro, saiu de 1 para... Quase não, quintuplicou. Saiu de 1 para 5 militantes. Quer dizer, então, a gente era uma força imbatível na política estudantil. Como éramos divididos, o grosso desse pessoal que entrou era em Direito, tinha a Laurinha em Filosofia, tinha a Tina em Serviço Social, em Letra, desculpa. Letra. Serviço Social tinha gente. Não lembro, a gente tinha Paulo Afonso e Júlio, mas isso é depois. No primeiro tempo, eu não lembro quem era de Serviço Social, mas eu já tinha simpatizantes. Então, ficava Direito, Filosofia e Química, que dividia as três escolas que compunham o ensino superior. A partir daí, nós começamos paulatinamente a fazer uma campanha visando o DCE, porque a universidade começava a se formar. A universidade começava a se formar a passos largos, né? A universidade, se eu não me engano, é de 68. 68, quer dizer, então a gente teve de 65, 66 e 7, que a gente sabia que a universidade viria, hein? 67, mas inaugura em 68. Com certeza 68. 68, é. A lei é de 67, mas a inauguração, a sessão solene da universidade é 68. No Instituto Histórico, essa eu não tenho dúvida. Então, é o seguinte, 65, 66, a gente sabia que a universidade viria e a gente começa a trabalhar para solidificar o partido, tanto junto à universidade como ao partido, que o partido estava esfacelado, né? A gente tinha perdido vários companheiros, não só com prisão, mas por terem abandonado o Estado, o caso do Agonaldo Pacheco, que era o secretário-geral. Então, quando eu entro no partido que vou fazer esse périplo, o secretário-geral que atuava era o Serivaldo, anterior ao Marcelo Bonfim. O Serivaldo, ele atua de 65 a 68 como secretário-geral do partido. É com ele que eu trabalho mais. Então, eu tenho muito mais afinidade com o Serivaldo do que com o Marcelo, porque quando o Marcelo chega, eu já estou saindo. Eu trabalhei no partido muito pouco com o Marcelo Bonfim. Com o Serivaldo, que eu trabalho muito mais. Então, eu não consigo entender como aqui, quando se fala em partido, se fala em Marcelo Bonfim. Não, o Serivaldo faz um trabalho muito mais na clandestinidade, nesse ponto, do que o Marcelo. Não estou desmerecendo, por favor. Não estou desmerecendo a atuação do Marcelo. Eu estou enaltecendo a atuação do Serivaldo, que Serivaldo atuou num período muito mais duro, que é justamente 65 a 68. Sim, mas voltando à militância. Então, eu, entre 65, consigo trazer o Hélito e esse pessoal que vem com eles para o partido. 66 é um ano que tem uma Olimpíada universitária aqui, tinha uma espécie de jogos universitários, e Química era muito boa em futebol, vôlei, corrida, etc, etc. Então, eu me candidato a presidente da Associação Atlética de Química e ganho. Como presidente da Associação Atlética, em 67, eu consigo dar à Química o título de campeã dos Jogos Universitários de Sergipe. Ora, com isso aí, estava aberta minha candidatura a presidente do diretório, eu me candidato e ganho. Então, a essa altura, o pessoal em Direito já estava chegando, eles não tinham ainda o diretório na mão, em 67 já era a gente, não? 68 mesmo. Mas o diretório de Química já estava pronto, de Direito, eu já era o diretor, eu já era o presidente de Química, a gente tinha um grande aliado em Economia, que era o Antônio Vieira, então a gente já tinha 3 escolas devidamente na mão. E a gente ia disputar Filosofia, Medicina e Serviço Social.
mas essas 3 escolas já eram nossas. Quando eu entro como presidente do Diretório Acadêmico de Química, Diretório Antônio Militão de Bragança. Então, quando eu entro, acontece uma coisa muito engraçada que fortaleceu muito o partido. À época, existia um convênio muito forte chamado MEC-USAID. Era Aliança para o Progresso, e entre os itens da Aliança para o Progresso, tinha uma coisa chamada ponto 4, que o ponto 4 era justamente o convênio MEC-USAID. Quando eu sou presidente, eu assumo a presidência do diretório, e num dia de sábado qualquer, eu vou no diretório fazer não sei o quê, nem lembro, fui lá buscar alguma coisa, encontro Polito. Polito era meu vice-presidente. E Polito disse: Chico, chegou uma caixa enorme. Era uma caixa maior do que essa mesa, era um negócio, um caixote enorme. Abrimos. Quando a gente abre, qual é a nossa surpresa? Era um mimeógrafo elétrico dado pelo ponto 4. Gente, a gente fazia panfleto com reco-reco. Reco-reco eram uns mimeógrafos de álcool desse tamanho, que tirava um a um, e o negócio saía com a letra azul, horrível de ler, e se acabava em uma semana. Depois apareceram os mimeógrafos à mão, a manivela, que o estêncil pegava a tinta preta. Gente, eu estou falando de um gasto elétrico com todas as tecnologias e automático. Eu não tive dúvida. Roubei do diretório. Despropriou. Roubou é o termo. Despropriar é a bossa. Roubei do diretório. Levei para a casa da minha namorada, à época, e lá fizemos um aparelho com este mimeógrafo. Obviamente que eu fazia campanha dentro da escola, imprimindo apostilhas, quer dizer, o diretório, no gasto elétrico. Eu pegava eu só imprimia se você me desse o estêncil pronto. O pessoal datilografava os estêncios, me dava os estêncios prontos e eu usava o gasto, imprimia aquilo, e devolvia. Neste mimeógrafo, nós imprimimos A Verdade, que era o jornal de direito, mas, na realidade, era o jornal do PC, dentro do meio estudantil. Verdade é Právida, em russo. A repressão nunca descobriu isso, se descobrisse, o Hélito estaria em maus lençóis, em piores lençóis, né? Mas a gente tinha o Právida nosso, A Verdade, que era impresso neste mimeógrafo. E a gente usava esse mimeógrafo por que der e vier. Imprimia milhares de coisas. Tudo, imprimia-se tudo. De apostilhas a manifesto, o que viesse a gente imprimia. Quando acabou o meu mandato, obviamente que eu devolvi, né? E disse ao pessoal que tinha sido uma doação do MEC-USAID. Só que a doação chegou 2 anos depois, mas repus, ficou lá. Eu não sei se ainda existe, mas esse mimeógrafo nos dado pelo ponto 4, pelo MEC-USAID, foi de uma utilidade brutal, usávamos com competência. E esse negócio era instalado na casa da minha namorada à época, né? E ela era professora do Ateneu, ela era professora dessa garotada, foi professora dessa garotada, Rosalva Alexandre, eu era, né? E a casa dela era um entra-e-sai louco. A minha sogra não entendia o entra-e-sai de garotos. O moleque chegava lá cheio de papel, demorava 2 dias, iam lá, saíam com outros papéis, que eram os impressos. Chegavam os papéis em branco e saía com os manifestos prontos. Isso funcionava num quarto de empregada lá no fundo. O aparelho era tão seguro que funcionou uns 2 anos durante a repressão, desmontamos o aparelho e nunca caiu. Nem nunca se soube. A grande dúvida da repressão é de onde vinha tanto papel impresso e nunca se soube a fonte. Realmente, a grande preocupação com segurança a gente sempre teve. Voltando à química, durante esse período de química, começa
no Brasil, os grandes confrontos ideológicos de luta armada ou não armada. O partido PCB sempre teve uma posição fechada de não à luta armada, pois o partido achava que a nossa posição era de ocupar todos os espaços, legais de representatividade. Essa sempre foi a posição do partido. Porém, como a luta armada entrou num modismo, vou me permitir usar essa palavra, tão grande, que o partido teve que tomar uma posição. Então, o partido, numa decisão altamente secreta, resolve treinar alguns dirigentes em guerrilha. Isso foi em 68, início de Semana Santa de 68. Então, nós somos chamados a Salvador, 2 dirigentes do Comitê Estadual, o Hélio Mangueira e eu, e fomos chamados, a gente não sabia para quê, fomos chamados numa missão secretíssima. Nós fomos para Salvador, de lá de Salvador a gente tinha um endereço, que era um contato, um ponto na Cidade Baixa, dada o ponto, dada a senha, a gente saiu pelo fundo da Cidade Baixa, na Baixa dos Sapateiros, a gente entrou num carro, numa caminhonete, sei lá o quê, nos cobriram o rosto e a gente foi para um apartamento. Nesse apartamento, a gente ficou o resto do dia, uma noite, e no outro dia de manhã nos pegaram, né? Até hoje eu não sei onde era esse apartamento. Sei que pelas instalações era um apartamento de classe média e nós ficamos lá, um apartamento de 3 quartos. Vamos lá, o Hélio Mangueira e eu. E tinham mais 2 companheiras em outro quarto que a gente não conhecia. Pela manhã, nós fomos, alguém nos pegou, novamente, não era vendado, nos cobriu um rosto. A gente sai de Salvador e vamos para uma área rural, que depois a gente descobriu onde é essa área rural, é o Raso da Catarina, que é aqui na saída do sertão de Sergipe, na entrada do sertão da Bahia, onde o Lamarca foi assassinado. E nos levaram para a Feira de Santana não sei para onde. Eu sei que o Hélito e eu passamos uma semana em treinamento de guerrilha. Nós só comentamos isso abertamente, tem o quê? Uns 4, 5 anos, né, Hélito? A gente guardou, a gente manteve. Quando o partido liberou, que isso aí tem uns 5 anos, a gente ficou com esse segredo, né, com essa informação, durante 30 anos ou mais. E a gente só liberou agora há 4, 5 anos, quando o partido liberou. Essa foi, que eu saiba, a única posição, a única incursão do partido na área de luta. Alô? Alô? Então, essa, que eu saiba, foi a única incursão que o partido fez com problemas de luta armada, né? E nós guardamos esse segredo, essa informação durante todo esse tempo. Durante essa semana que nós ficamos no Raso da Catarina, realmente a gente aprendeu. Não chegamos a aprender, mas vimos e participamos de todas as linhas de luta armada, tipo sabotagem, explosão de bomba, granada, etc, etc, etc. Tudo que vocês podem imaginar em termos de sabotagem, de explosivo, atirar com arma pequena, arma leve, arma grande, arma longa, fuzil, rifle, etc, etc. A gente viveu essa experiência durante uma semana. Acabada a experiência, o caminho inverso. Salvador, Aracaju, tocamos nossa vida, nunca falamos do assunto. Inclusive, nem entre nós, né, Wellington? Nunca. Desculpa. A gente levou esse problema de confidencialidade, de segredo do partido tão a sério que eu me lembro
que nós, o Hélio e eu, nunca discutimos isso. Discutimos depois, quando caiu, que veio à tona, né, que a gente teve a deliberação de falar, que a gente falou, mas entre nós, nem entre nós a gente falava. Quão a sério a gente levou essa missão de luta armada dentro do partido. Safira. Eduardo Safira. Não, ninguém fala. Quer dizer, eu estou dizendo o detalhamento de irmos nós dois, o Hélio e eu, e nós dois, nunca entre nós conversamos sobre esse assunto. Safira, e daí vai, vários. Obviamente que para esse treinamento só foram dirigentes, né? Só foram dirigentes. O Hélio e eu, à época, fazíamos parte do CE, do Comitê Estadual. Então, nós estamos em Química, né? Então, nesta época de Química, começam as lutas para formar a Universidade Federal de Sergipe. E, durante esse período, nós tivemos uns 2 anos aí de luta muito intensa, porque houve a elaboração de um comitê, para fazer o pré-estatuto do que viria a ser a Universidade Federal de Sergipe. E esse grupo tinha reuniões ali no Walter Franco, no edifício Walter Franco, onde era a sede do Condese. Ali tinha um auditório muito grande, e naquele auditório se reuniam 2 representantes docentes, o diretor das unidades, aí estamos falando de 18 pessoas, né? 2 professores, mais um diretor, 3 vezes 6, 8. Mais Dom Luciano, que era o presidente do Conselho de Administração, 18, 19. E eles abriram 2 representantes dos diretórios. A eleição do diretório tem um quê que vale a pena ser contado. O seguinte, a eleição do diretório foi feita por Luciano Duarte. Éramos 6, uma reunião. Luciano Duarte e os 6 presidentes diretórios, na Faculdade de Serviço Social. Ora, como éramos 3-3, eu estou certíssimo que tinha que haver negociação. Eu tinha 3 votos, ele tinha 3. Eu tinha o voto de Direito, que era Jefferson, eu tinha o voto de Economia, que era o Vieira, tinha o voto de Química, 3. Ele tinha os outros 3. 3-3 não tinha saída. Então, a eleição foi primeiro delegado, segundo delegado, primeiro suplente, segundo suplente. Primeiro delegado, 4-2. Aí eu disse assim, pô, fui traído. Quem me traiu? Dr. Jefferson. Se vendeu para o Luciano Duarte, não sei porquê, 4-2. Segundo delegado, 4-2. Primeiro suplente, 4-2. Segundo suplente, que era eu, 6-0. Aí eu paguei o tremendo vexame de ter metade de um colegiado e tomar de 4-2 e 6-0. E ganhar uma de 6-0. Gente, aquilo foi tão frustrante que eu não tive dúvida. Eu levantei e disse, Dom Luciano, meus parabéns. Aos vencidos, a humilhação. Eu faço a ata. Como eu sei que Luciano Duarte tem um ego 3, 4 vezes maior do que ele, eu redigi a ata. Só que a ata deveria ter primeiro delegado, segundo delegado, primeiro suplente, segundo suplente. Eu escrevi na ordem. Só que, em vez de colocar primeiro e segundo suplente, eu coloquei seus respectivos suplentes. O primeiro delegado, que era uma moça, era a Sônia, de Filosofia. A segunda era a Ana Hollenberg, Serviço Social. O primeiro suplente era Jefferson, e eu era o segundo suplente. Mas, como eu escrevi respectivos, eu fiquei suplente da Ana. E colocamos o partido, o AP, todo mundo em cima da Ana, para ela deixar que eu fosse uma vez. Eu queria ir na abertura.
eu pedi a ela, nós fizemos todos os apelos, e eu garantia, Ana, se você me deixar ir uma vez, eu garanto que eu levo os outros presidente diretório. Ana, depois de muito refletir, me deu a vez. Então, eu fui na primeira reunião. Reuniu-se, eu dei um tempo e subi. Quando eu subi, fechou-se a mesa e foram chamados os representantes discentes. Então, Sônia, eu não lembro do nome da Sônia. Lembra? Sônia Gentil, foi depois casada com o seu Monteiro. Sônia Gentil, presente, sentou. A segunda delegada, Ana Hollenberg. Segunda delegada, Ana Hollenberg. Ausente. Chamamos o primeiro suplente, o senhor Jefferson. Aí eu levanto questão de ordem. Não, Luciano, o suplente de Ana sou eu. Ele disse, não, senhor, o senhor é um segundo suplente. Esta foi a maior vitória da minha vida. Eu peguei a ata, entreguei na mão do professor Direito Hollenberg, Gonçalo Hollenberg. Professor, leia a minha credencial. Ele disse, não, o acadêmico Varela é suplente da Ana. Aí eu virei para ele com a cara mais cínica. Dom Luciano, o senhor está assinando documentos sem ler. Ele até hoje tem ímpetos de me matar, porque foi a suprema desmoralização. Ele assinou sem ler, claro que eu sabia. Ele leu a ordem, ele não leu o conteúdo. Eu, sendo suplente da Ana, sentei. Quando começou, eu pedi uma questão de ordem. Mostrei à mesa que era impossível a universidade ser voltada para estudantes. Está todo mundo ali, os professores, e só ter 2 estudantes e os outros diretórios. Foi encaminhado uma questão de ordem. Foi aprovado que, a partir dali, todos os representantes e eu não falei mais. E Luciano Duarte engoliu essa rasteira dada por um moleque que era um estudante universitário. Essa foi a grande vitória. A partir daí, todos os presidentes do diretório participaram de todos os debates. Fizemos um anteprojeto de estatuto para a universidade, muito bem discutido, muito bem elaborado. E, depois de pronto, este anteprojeto tinha que subir para o MEC para aprovar e voltar aprovado. Subiu para o MEC e, obviamente, que Luciano tinha os seus contatos lá, derrubou todas as cláusulas que tinham sido contra ele e voltou à sua imagem e semelhança. Tanto é que os senhores podem ver, na primeira reunião do Conselho Universitário, nós fizemos um manifesto contra Luciano Duarte, descascando, mas um manifesto chamando ele menos de bonito. O resto tinha. Mas um manifesto daquele contra ele. Porque a gente esperava ali aquele manifesto no dia da instauração da Universidade Federal, que foi no Instituto Histórico. Casa cheia, eu com o manifesto na mão, e não falamos. Você veja o que é absurdo. No dia da fundação da Universidade Federal de Sergipe, os estudantes não falaram. Falaram todas as autoridades, menos, como diz nosso companheiro, menos os estudantes. Fazer o quê? Fomos a um jornal de oposição chamado Gazeta, e eu me lembro como hoje a manchete da Gazeta foi: da inauguração da universidade só não fala estudante. E isso matou o Luciano. E ele tinha que ir para o Ministério do Planejamento buscar dinheiro para a universidade. E quem autorizava, quem lhe dava a credencial era o Conselho Universitário. Então, os senhores podem ver na ata, primeira ata, da reunião do Conselho Universitário, ao qual eu era delegado, representante da base estudantil, Gama, presidente desse aí, eu fiz constar nos anais da universidade aquele manifesto esculhambando o Luciano. Foi uma briga ferrenha, até que o professor Garcia Moreno disse, não, o acadêmico Varela tem razão. Eu discordo dele, que não tem nada a ver esse manifesto fazer parte da ata de reunião, que a ata da reunião era para credenciar Luciano para ir buscar dinheiro. Mas, como uma ata de reunião, uma fotografia, o acadêmico está certo. Eu discordo, mas tem.
Então, nós anexamos o nosso manifesto na primeira reunião do Conselho Universitário, e o Luciano Duarte teve que pagar o constrangimento de ir a Brasília buscar dinheiro. E na ata do manifesto, na ata da reunião do Conselho, tinha um manifesto esculhambando com ele. É só os senhores pedirem a primeira ata do Conselho Universitário que está lá. Isso faz parte da história. Bem, me formei, né? Me formo em 68, bacharelado em Química, fui orador da turma. Porém, o AI-5 tinha sido editado dia 13. Minha formatura foi 14 ou 15. E no baile da formatura, quando eu voltei do baile da formatura, que me acordei, estava com os nossos queridos membros do Exélcio me pedindo para fazer uma visita lá em cima, onde eu fiquei mais 4 meses. Devo este favor ao Exército, que eles me soltaram antes do Carnaval, uma semana, coisa que eu adoro, Carnaval. Uma semana antes eles me soltaram. E, a partir daí, eu fiquei mais uns tempos em Aracaju, e sumo de Aracaju, eu escrevi um conto que está aí, chamado Escapando a Ditadura. Como eu saí de Aracaju? Eu saí de Aracaju na mala de um carro. Existe ainda, um empresário chamado, à época, chamado Lauro da Bonfim, Lauro o quê? Lauro Menezes. Ele era o dono da empresa Bonfim, que tinha ônibus, e era cunhado do Zé Carlos Teixeira, que era deputado federal. E eu tinha falado com o Zé Carlos que não tinha condição nenhuma de eu sobreviver profissionalmente em Sergipe. Zé Carlos monta um esquema para eu sair de Aracaju com o Lauro. O Lauro tinha a empresa Bonfim, que ele ia em São Paulo comprar um ônibus, né? E as barreiras, todas as barreiras eram vigiadas. Então, o Zé Carlos montou um esquema de modo que, quando o Lauro fosse comprar um ônibus em São Paulo, eu iria com ele. Montou-se o esquema. No dia aprazado, o Fernando Nunes, que era um amigo nosso, era promotor, foi lá em casa e me avisou: Chico, é amanhã, eu venho aqui, bato na tua janela e vou-me embora, e o carro vai estar na porta. Eu morava numa vila, o Lauro estacionou, eu saí de casa com uma maletinha discretíssima, entrei no carro e vimos. Quando foi para passar em todas as barreiras, aqui na primeira barreira da Polícia Federal e na barreira de Cristinápolis, ele saía da estrada, parava, eu entrava na mala do carro, fechava. Como ninguém revistava o carro do Lauro, que era um cara conhecidíssimo, e viajava sempre para ir comprar carros, comprar ônibus em São Paulo, nas fábricas, eu passei. Então, foi assim que eu saí de Aracaju numa mala de carro. Isso eu fiz uma crônica que está aí nessa documentação que eu vou entregar aos senhores da comissão. Saí, fui ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fiquei 2 anos quase desempregado, porque não tinha aquele documento que o Gama falou aqui, que era a folha corrida. E as empresas, todas as empresas do Brasil, ao admitir um novo funcionário, elas pediam folha corrida e eu não tinha. Então, eu me lembro de ter passado. Na época, para entrar numa empresa, você só fazia teste de aptidão. Né? Então, eu fiz e passei no Serpro, Gillette, Esso, Shell, Petrobras. Fazia e não entrava porque eu não tinha o maldito documento. Um belo dia, eu fiz para a IBM, passei, a IBM entrou, nunca me pediu, até hoje, atestado de bons antecedências. E lá, na IBM, eu fiquei 25 anos. Quer dizer, eu saio basicamente de uma clandestinidade, vou para a IBM, quer dizer, uma mudança. E, mesmo assim, eu ainda militei. Eu fui morar em Belo Horizonte, pela IBM, e, mesmo assim, ainda militei como quadro auxiliar do partido uns 3 anos. Nessa época de Minas Gerais, eu fazia só finanças, né? Eu recebia pessoas do comitê central lá em casa. Esse pessoal vinha do Rio ou de São Paulo, não me interessava, ficava lá em casa. Eu ia dirigindo para eles, fazendo
finanças naqueles grandes banqueiros, né? À época, Clemente Mariano, que era dono do Banco da Lavoura de Minas Gerais, hoje Banco Real, Santander. Clemente Mariano, aquele careca, dono do Nacional, Magalhães Pinto. O partido vinha e fazia finança nesse povo todo. E eu era motorista desse povo. Quando acabava, eu ia até a Juiz de Fora, deixava eles em Juiz de Fora e voltava. E continuava trabalhando na IBM. Nestes períodos, os meus IPMs lá de trás, de 64 e de 70, estavam acabando. Periodicamente, eu vinha a Salvador para a auditoria militar responder às devidas sessões de interrogatórios, não sei o que, qualificações, etc. E os milicos nunca desconfiaram que eu morava fora, porque eles mandavam um telegrama para minha casa, eu me apresentava no dia, prestava meu depoimento e voltava. E assim eu milito até, nessas condições, até 72, por aí, quando, naturalmente, eu parei com a militância, né? Morei fora de Sergipe neste período, de 69, quando saí, até 6 anos atrás. Em 9, 10, eu venho e me mudo definitivamente para Aracaju. Porém, neste ínterim, eu sempre vim em Aracaju 2, 3 vezes ao ano. E de rever os amigos, eu gosto muito daqui, participar direto ou indiretamente da vida. Era isso que eu tinha a dizer. Estou à disposição dos senhores para quaisquer consultas ou quaisquer perguntas. Obrigado. Perguntador oficial. Doutor Varela, gostei de sua apresentação. Eu tenho muita pergunta aqui. Posso perguntar tudo? Que pergunta não, a coisa de esclarecimento. Talvez fosse melhor Condensar? não, eu ficar em pé, e ficar muito mais fácil a gente jogar o microfone. Como você quiser. Para lá, tudo bom, tudo bom. Olha, primeira coisa, eu queria retomar algo que Gama levantou na segunda-feira, que foi o seguinte. Bom, eu não estou com a memória muito boa, mas ele falou de uma eleição, não sei se foi bem para o UEE, que teve uma chapa proibida. Não sei se está lembrado disso aí. Só um minutinho. Eu queria saber quem era a outra. Sim. Era de quem era dos militares. O problema é o seguinte, essa eleição... Sim. O problema é o seguinte, é que essa eleição... Hein? Fizeram a lei, houve uma lei logo depois do AI-5 que criou, extinguiu o DCE, extinguiu os diretórios e criou o DE. Tirou o C pelo E, era Diretório Central dos Estudantes, virou Diretório sei lá o quê. E o candidato era o Walter Franco, irmão do Albano, que perdeu a eleição sozinho, que nós ganhamos com branco e nulo. Foi o que o Gama falou. O candidato era o Walter Franco, irmão do Albano, dono da TV Atalaia. Tiraram. Não aceitaram. O problema é o seguinte, por incrível que pareça, a postura do Albano e do Walter Franco nesses tempos negros foi uma postura elegantíssima. Ele, por acaso, foi candidato como opção de disputar um DCE, mas a postura dos francos, tanto o Walter quanto o Albano, foi uma postura perfeita. Quer dizer, quando eu disse Walter Franco, pode ser que a comissão tenha interpretado, o cara... Não, ele foi como opositor. Tinha uma chapa A, ele foi representando a chapa B. Perdeu.
porque impugnaram nossa chapa e a gente ganhou, nós tínhamos a liderança, tínhamos o voto, a gente ganhou no voto em branco e no voto nulo. Tivemos mais voto em branco e nulo do que ele. A rigor, ele não teria ganho a eleição, mas aí isso era detalhe tão pequeno, nós dois, a repressão não ia ligar para uma filigrana dessa. Teve menos votos porque quis, né? Porque quis. Ele já está recarregando ali. Então, eu vou fazer logo um bloco para facilitar. Fale um pouco sobre a sua mulher. O senhor falou, alguém falou aqui, Guadalupe, não é isso? Ela é militante também. Fale um pouco sobre a participação. Depois, eu vou fazer em bloco logo, tá certo? Para o microfone ficar mais fácil para todo mundo. Tudo bom. Há uma curiosidade. Como era para uma pessoa se desfiliar de um partido clandestino assim? Depois o senhor fala, certo? Havia medida de segurança, recomendação. Outra coisa, o senhor falou sobre Jacinta Passos. O senhor, lá atrás. Eu fiquei curioso sobre ela e fui atrás dela, tá certo? Encontrei na internet o livro dela. É uma figura extraordinária. Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre ela. Tudo depois. Tá certo? Eu achei muito interessante a figura. Eu li o livro que a filha dela escreveu, Jacinta Passos. Interessante. Então, Bloco de 3, senão se perde. Professor, vá só dando os motes para eu ir respondendo. Você fez 3 perguntas. O primeiro mote foi Walter Franco. Esse eu acho que já respondi. O segundo foi sim, a Guadalupe. A Guadalupe, ela nunca chegou a militar mesmo. Ela era quadro auxiliar do partido. Ela fez um grande trabalho, porque era na casa dela, que era esse aparelho de impressão, vamos dizer assim, e ela era professora. Então, ela foi professora dessa geração que veio atrás de mim. O Elton Mangueira, Mané Hora, ali presente, Clodoaldo, Florival. Quer dizer, então, ela teve essa vantagem, mas ela nunca foi militante do partido, ela era quadra auxiliar. E ela teve um trabalho brilhante. Põe aí, por favor. Ela teve um trabalho brilhante durante essa. Nós estivemos casados, temos 2 filhos, né? Estivemos casados 18 anos, depois houve uma separação, mas temos um relacionamento civilizado até hoje. E Jacinta? Jacinta. Sobre a companheira Jacinta, eu citei porque eu achei interessantíssima a posição. Quem me falou, depois que eu citei aqui, sobre a companheira Jacinta, foi o Pascoalzinho, Pascoal Mainá, que ele me chamou no canto. Olha, Chico, Jacinta, falou que ela tinha um livro, esse livro que o senhor acabou de dizer, de ler, disse que conhecia a filha, mas eu não conheço, nunca vi fisicamente a companheira Jacinta, a não ser nos banhos de sol de 64, que alguém me apontou, porque ficavam os homens, de um lado e as mulheres do outro. Nos banhos de sol do 28, alguém me apontou, disse, olha, aquela era a Jacinta, mas eu vi numa distância de uns 30 metros. Eu nunca troquei uma palavra com a companheira. A única coisa genial foi que eu achei que a companheira Jacinta foi presa, ela saiu no braço com os caras, mas saiu no braço mesmo, murro. Tanto é que ela é a única preso político, à época, que chega à algemada, porque ela saiu na mão, saiu no murro físico com os militares que a foram prender. Legal. Vamos lá, então. Tem várias coisas aqui. Oi? Sim, a desfiliação. Como é que alguém entrava e depois... Não, havia medida de segurança. Olha, você militou durante tanto tempo, sabe muita coisa. Como é que... A entrada, obviamente, que era por ampliação. O que é ampliação? Sistema de convencimento. Né? Eu vou convencer o Heitor, esta era a entrada. Ou, muitas vezes, o sujeito já estava maduro, não precisava nem de muito convencimento. Né? A saída só tinha isso que o senhor acabou de dizer. Disse, olha, você está se desligando, a gente só pede que você, inclusive para a sua própria segurança, mantenha, né, as informações que você sabe com o devido
com a devida segurança, mais nada. Principalmente no partido, era livre de vir, entrar, livre para entrar, livre para sair. A única coisa que se fazia era recomendação. Cuidado, que tu sabe alguma coisa, não vá dar com as línguas nos dentes, que vai ser ruim para você. Não por causa da gente, mas por causa da repressão. Só isso. Certo. Vamos falar de cultura. O senhor falou que participou da CPC, teve uma atuação cultural, foi ator. O senhor pode... Então, o senhor tem, além de ter sido um agente cultural, é também um observador da cena cultural sergipana. O senhor pode nos fazer, se quiser, alguma descrição de como foi aquele momento, depois, em termos de liberdade de expressão da cultura aqui no Estado? Eu vou falar da minha carreira como ator. Né? Minha primeira peça foi nos idos de 58. Eu sei por quê, porque quando o Brasil foi campeão. A gente estava ensaiando, quando parou o ensaio, que estava a maior festa na rua, o Brasil foi campeão, em 58. A gente estava ensaiando uma peça chamada Plufte, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Esta peça foi montada... Existia aqui em Aracaju um educandário chamado Educandário Modelo, que era da Maria José de Oliveira, ETA. Essa mulher foi presa, ela era muito ligada à escola, em 64 ela foi presa, saiu da prisão e se mandou porque ela não tinha mais futuro nenhum em Aracaju. Ela era muito ligada à igreja, principalmente muito ligada à ala de Dom Távora. Hoje ela mora em Brasília. Hoje não, ela sai daqui, vai morar no Rio, depois vai e se muda para Brasília. Curiosidade, ela é casada com um ex-padre jesuíta, que é um cara brilhante, chamado Arturo Espanhol. E a ETA, a Maria José, ela tinha um colégio chamado Educandário Modelo. E ela montou esta peça, ela montou um grupo teatral chamado TIM, TIM, Teatro Infantil do Modelo. E montamos esta peça chamada Plufte, o Fantasminha, que é da Maria Clara Machado. Eu lembro do elenco. Os 3 marinheiros eram Zé Emílio Nascimento, juiz de direito que já morreu, Bosco Moraes, que está vivo aí, ele é desembargador do trabalho, e eu, éramos os 3 marinheiros. Depois a atriz, será que eu me lembro? Eu me lembro, ETA fazia o papel da mãe, Plufte era uma garota chamada Maria das Graças, Gracinha. Tinha o Bruxo, que era um sujeito chamado Zé Cláudio Silva, a gente o tratava de buscar pão. E eu não lembro, eu acho que o elenco acabou. Se for procurar o elenco, se não acabou, tem 90% do elenco dito aí. Isso tinha. Depois eu entrei para o Tesses. Sobre o Tesses, eu quero fazer um parêntese e deixar registrado a grande injustiça que se faz a um professor da universidade chamado Caetano 40. Embora à época esse cara tivesse uma atuação de direita, mas ele foi quem fez e que sustentou o teatro sergipano durante muito tempo, através do Tesses, Teatro Estudantil do Colégio Estadual de Sergipe, que o Ateneu chamava-se à época Colégio Estadual de Sergipe. E o Caetano montou várias e várias peças com elenco do Ateneu. Entre os membros do elenco, a gente tem um que chegou a ser ator da Globo, Washington Camilo, tem uma atriz que é a irmã do Anselmo Góes, uma que foi freira depois. E a gente fez muito teatro mesmo, no Ateneu, com esse professor, Caetano 40. Ainda no teatro, depois, aí vem aquela peça que o Gama falou aqui, que é do João Costa, que João Costa tinha várias peças. Uma dessas peças explode, não só em Sergipe, como no Brasil. A gente ganha o Festival da Paraíba, a gente ganha o Festival no Rio de Janeiro,
E, para não nos darem o prêmio, mudaram a regra do festival, né? A gente ganha o Festival do Rio de Janeiro em cima do TUP, que é o Teatro Versátil de Pernambuco, do Tuca, com música do Chico Buarque. Essa terra em que estás, com palma medida, música do Chico, a gente ganha em cima desse time aí. Mas como a peça tinha um conteúdo de esquerda à vista, o Pascoal Carlos Magno muda a regra, explicando por quê. Porque se nos desse, o festival ia para o espaço. Certo, então, tudo bom. Eu acho que não tem mais nada sobre teatro, foi esses 3 grupos que eu atuei. Certo, tudo bom, então. Outra coisa, o senhor falou, e me lembrou nesse caso aí, a lei de transparência do governo federal, que não foi implantada ainda aqui em Sergipe e que a Assembleia precisaria fazer isso aí. Isso é só um lembrete para, se eles estiverem ouvindo a gente, eu acho que seria importante lembrar. Agora, o senhor falou o seguinte: quando o partido nos liberou para passar informação em relação ao treinamento militar que o senhor fez lá. 5 anos, velho, tá bom? Há 5 anos. 2000, 2001, por aí. Não, é antes. 2000, por aí. Agora, não, dá mais. Velho. Minha pergunta é outra. Tem mais informações que o partido não liberou? Tem isso aí? Existe coisa? Do meu conhecimento, não. Só essa. Que essa aí foi uma coisa de segurança, inclusive, para ele e para os membros. Mas que eu saiba, eu me afastei do partido nos idos de 70. O companheiro Hélio, que militou muito mais que eu no partido, talvez tenha mais informações sobre essa pergunta aí do professor. Não, tudo bem. Tudo bem o quê? Ele não respondeu, tudo bem. Não, tudo bem é o seguinte. Por exemplo, o aparato, o setor 1000 do partido não pode se falar. Porque o verdadeiro partido não é esse PPS, né? O verdadeiro partido tem aquela questão do setor 1000 que se revela. Setor 1000? É o setor militar. Militar, setor 1000. Setor militar. Obviamente que problema de segurança o partido jamais vai entregar. Porque o Partido Comunista mesmo, não é o que aparece, não, é o que está no subterrâneo. Não tenha dúvida. Que o Partido Comunista aparece para o distinto público é um iceberg, é a ponta, porque a militância, o pesado está embaixo. Um partido que viveu na clandestinidade a grande maioria da sua existência não vai abrir o jogo, principalmente o setor 1000, o setor militar, não vai. Pascoal chegou, vou perguntar a ele. Abrirem todos os seus arquivos, mostrando tudo que tem, não tem porquê o partido também não discutir isso. Não discutir, né? Agora, os grandes quatro já morreram. E não é só morrer, é problema de segurança. Já morreu. Mas mesmo na democracia... Mesmo na democracia, pô, sei lá. Você acha que na democracia se abre o jogo? 100%? Never. Nunca, jamais, em tempo algum. Peraí, o Pascoal chegou. Pascoalzinho, foi falado aqui sobre a companheira Jacinta. E você, naquele dia que foi falado, você me deu algumas dicas sobre ela. Fala aí sobre ela, por favor, que ele perguntou, eu disse que eu não conhecia, hein? Certo. Amado. Foi preso em 64, 64 também. Adalto Botelho. Clínica psiquiátrica.
Tá disponível na internet o livro. Eu não conhecia a companheira. Eu só conhecia da companheira essa história e a vi uma vez, de longe. Pascoal, era Jacinta o quê? Passos, como Passos. Josué, como Josué, parente de Josué. Jacinta Passos. Tá bom. Pascoal, obrigado pela ajuda. Sim, professor. Eu vou dar uma paradinha para me organizar aqui, Sim. tá certo? Eu passo a palavra. De volta o microfone. Eu tenho. Eu queria. O senhor foi preso 2 vezes, em 64 e em 68. Sim. Eu queria que o senhor dissesse. E o senhor comentou que veio responder a inquérito policial militar. Eu queria que o senhor me dissesse o que virou isso. Houve denúncia, isso virou processo? Como é que essas prisões se arrumaram em termos legais? Em 64, as prisões? As duas, tanto a de 64 Não, as como a de prisões 68. eram arbitrárias, né? As prisões eram lotéricas e arbitrárias. Você ia lá e te enganava. Esse era o critério tomado. Obviamente que durante os interrogatórios, os militares tinham informantes. Né? Informantes não só para apontar, mas como para dizer da sua atuação na área estudantil, etc. Então, tem muitos informantes, que chamávamos à época, delicadamente, dedos duros, que estão por aí, muitos deles pintando de bom moços e bom moças, mas que, à época, foram dedo duro. Porque era muito bom, à época, você estar do lado dos milicos, principalmente quando chegou. A Revolução em Sergipe chega no dia 3. Para a senhora ter uma ideia da desorganização que era, quando surge o movimento, o 28 cerca a cidade. O centro da cidade ficou cheio de soldados com baionetas escaladas. E eles fizeram algumas prisões. Inclusive, eles prendem Agonaldo Pacheco, que é o secretário-geral do Partido Comunista. Eles prendem, põem ele preso uma noite e no outro dia soltam, porque não sabiam o que fazer. Agonaldo sumiu e só voltou depois da anistia. Eles estiveram com Agonaldo Pacheco preso. Imagine se prender aqui na Comissão da Verdade. Vamos pegar a secretária executiva. Prendeu, não sabia o que fazer com ela, soltou. Para você ter uma ideia da desorganização. Em 68, não. Em 68, eles voltam mais organizados, bem mais organizados. Era tão ridícula a atuação que eu vou lhe contar como é que foram soltos os presos em 64. Em 64, tinha um general do 4º Exército em Pernambuco, chamado General Taurino. E o general Taurino baixa uma ordem, sei lá o quê, uma portaria, sei lá o quê, dizendo que todo preso há mais de 40 dias sem culpa formada tem que ser solto. E o Exército 28BC, que pega os presos com mais de 40 dias, que não tinham culpa formada, enche num caminhão, uma caçamba, e sai lá de cima do 28BC até a praça da Secretaria de Segurança Pública. Um carro de propaganda na frente, os presos todos atrás, numa caçamba. Atenção, sociedade sergipana, esses são os comunistas, os subversivos, e papapá, papapá. Veja o ridículo, você tem uma ideia. Que coisa mais ridícula que essa? Eu posso até tentar achar. Mas foi assim. Uma caçamba cheia de presos políticos, um carro de propaganda na frente, dizendo, esses são os presos, os comunistas, não sei o quê, do 28 até a Secretaria de Segurança Pública. Se a senhora quiser uma coisa mais ridícula, eu vou tentar me lembrar. E esses eram os que não tinham culpa formada? Sim, não, porque ninguém tinha culpa formada ainda. Ninguém. Mais de 40 dias saiu, né, nesse mutirão, vamos dizer assim. E o senhor saiu nesse mutirão? Não porque eu tinha chegado depois, eu saí uma semana depois. Então, isso virou um documento, quer dizer, a gente tem documentação para procurar dessa prisão? Doutora, eu não sei. Honestamente, eu não sei. E na de 68? 64, estamos falando de 64. Mas depois, na de 68, qual que o senhor veio a Salvador responder na auditoria militar? Todas duas. Porque a auditoria militar é em Salvador. Certo. Então, todos os eventos... Vem cá, os IPMs eram instaurados aqui, no 28. Certo. 28, Polícia Federal, Secretaria de Segurança. Esses 3 órgãos. Quando isso virava um IPM,
ia para a 6ª Região Militar. Na 6ª Região Militar, existiam os os promotores que faziam a denúncia. Quem era denunciado ia responder ao processo, dessa vez aí, processo, porque aqui era só termo de oitiva. Certo. Se a senhora olhar todos os documentos aí, é tudo termo de oitiva, né? Quando o processo começava, ia para a 6ª Região Militar. Lá na 6ª Região Militar, é que isso aí virava IPM, isso aí virava um inquérito policial militar, que tinha todas as fases. Tinha a fase de qualificação, tinha a fase de não sei o quê, a fase de interrogatório, e cada fase dessa, eles nos chamavam. Como eles nos chamavam? Eles mandavam um telegrama para a sua casa, dizendo o seguinte: tal dia, tal hora, você esteja na auditoria militar. Pronto. Quando chegava um telegrama lá em casa, eu morava no Rio de Janeiro, minha mãe fazia chegar a informação no Rio, dizendo: se apresente tal dia, tal hora na auditoria. Eu pegava um ônibus no Rio e vinha. No dia aprazado, eu me apresentava na auditoria. Fazia o que eles queriam. Geralmente era interrogatório, era qualificação, era isso, era aquilo. Acabava a sessão, éramos liberados. De lá, pegava um ônibus e voltava para o Rio de Janeiro. Para eles, eu continuava morando aqui no mesmo endereço. Tudo acontecia, quando você era denunciado, na auditoria militar. Mas, no seu caso específico, isso terminou nos inquéritos, não houve denúncia? Ou houve denúncia? Houve denúncia. Eu fui réu em 64 e em 68. Quem advogou para o senhor? Inácio Gomes, porque eu sou de 64. Em 64, fomos denunciados 3 estudantes. Zelita Rodrigues, Alexandre Diniz e eu. Certo. Então, a Zelita foi quem conseguiu, foi quem deu a dica, e nós contratamos o doutor Inácio Gomes. Aí depois houveram 3 advogados que atuaram nesse processo. Inácio Gomes, Noblar, como é o nome da Noblar? Ronilda Noblar, Jaime Guimarães, e teve um que o Gama, o Lapa, foi o doutor Lapa. Eram esses 4 que atuaram com o pessoal daqui. Como eu, em 64, usei o Inácio, em 68 eu usei também o Inácio. Inclusive, tem um detalhe interessante sobre meu nome, Francisco Carlos Nascimento Varela, que eu tenho 2 inquéritos. Se a senhora olhar na lei de anistia, eu sou anistiado 2 vezes, como Francisco Carlos Nascimento e como Francisco Carlos Nascimento Varela. Porque como os caras só me processaram como Francisco Carlos Nascimento, eu deixei rolar. Num dia, na audiência, os caras me chamaram. Aí o Inácio disse: Chico, por que aqui teu nome não está todo? Eu digo: não, eles erraram, deixa para lá. O Inácio queria me matar. Você, na Segurança Nacional, está comentando o ato. Como é que é conceitualmente? Tem falsa. Falsidade ideológica. Na auditoria, vá lá e conserte seu nome. Aí eu fui só, meu nome está errado. Mas como já tinha coisa rolando, se a senhora vê na lista da anistia, eu sou anistiado 2 vezes. Francisco Carlos Nascimento Varela. É uma responsabilidade. Deixa, não, os caras erraram meu nome, deixa. O advogado queria me matar. Tá certo, eu estou satisfeito. Somente recapitulando, então, quando o senhor Walter Franco é eleito, ele assume. Como? Walter Franco. Não, ele não foi eleito, ele perdeu. Ele perdeu? O Walter chega a assumir o DE? Não, anularam a eleição. Ele ficou constrangido, né? Se ele concorrer sozinho e perder, é um pouco forte, né, professor? Tudo bom. Então, vamos lá. Tem mais algo. Esse conteúdo do manifesto, o senhor lembra, deve estar transcrito na primeira ata do cônsul, o senhor poderia nos dar uma ideia do conteúdo, assim? Era esculhambando o Luciano Duarte, dizendo que ele era um ditador, coisa que eu fui, né? Era um retrógrado e daí vai. O que você imaginar de adjetivos contra tinha. Coisas boas, né, então? E o senhor, se o senhor de morrer essa ata, eu tenho essa ata e não achei. Universitário. A primeira ata do Conselho Universitário vai estar lá. O texto integral. Ótimo, ótimo.
Me chamou a atenção a prisão especial aplicada às pessoas de ensino superior. O senhor falou de 200 Em pessoas. 64, éramos 150, 200 por aí. E as pessoas, era um salão desse jeito, ali tinha um quarto e ali tinha um outro, com as pessoas de nível superior. Políticos caçados, pessoas de nível superior, o nosso querido Major João Teles, que era major, né? E todos os que tinham nível superior ficavam nesse quarto. A plebe ignara ficava no chão, colchões, um ao lado do outro. O senhor acha que isso se aplicava também às torturas? Alguma coisa assim? Não houve torturas em Sergipe em 64 e 68. Por quê? Porque era o pessoal local. As torturas só vieram a Sergipe com a Operação Cajueiro, que foi o DOI-CODE. Sim, nesse momento aí. Não, fora este momento, não houve tortura. Não, mas eu falo assim, o tratamento desigual, assim. Desigual como? Prisão especial, prisão não. Tá. Eu não sei. 68 não tinha muito isso, porque só foi presa a estudantada. E alguns políticos, Gilton Garcia, Ayrton Silva da Fonseca, Chico de Miguel, aquele cara de Salgado, Militão. Duval Militão de Araújo. Quer dizer, só foi presa a estudantada e uns 4 ou 5 políticos, que ficaram à parte, né? Como era um time muito menor, nós cabíamos no térreo do 28, na cela dos sargentos. Então, tinha uma cela coletiva que ficávamos, eram uns 18, 20, se muito, estudantes, e uns 4 ou 5 políticos. Certo? Tudo bom. Outra coisa, na fala do senhor Faustino ontem, ele mencionou um pouco sobre as campanhas eleitorais de que ele participou, a quem o partido apoiava. Aí eu queria, se o senhor puder falar sobre a política de alianças do PCB. É claro, aí vem a memória, enfim, o senhor pode falar sobre isso? Como é que era Posso, o seguinte, veja bem, o Partido Comunista sempre, nas eleições, ele sempre tomou um lado, ele sempre tomou uma postura. Eu participei da eleição de 66, que foi aquela eleição que o Gama falou aqui no seu depoimento. A eleição de 66 foi uma eleição de Davi contra Golias. Você tem uma ideia. Toda a Assembleia, 24 deputados aderiu. Dos 8 deputados federais, todos aderiram, menos um, José Carlos Teixeira. Então, imagina, você entrar numa eleição, onde todos os deputados são contra, onde 7 em 8 federais são contra, e você contar com o apoio só da molecada, só estudantes. Por isso é que teve aquele curso de redação que o Jaime nos deu, etc, etc. Sobre Jaime Araújo, eu gostaria de abrir um parênteses. Jaime Araújo foi um cara brilhante. Ele conseguiu ser deputado em 66, deputado estadual em 66, assume em 67, em 68 ele é cassado pelo AI-5. Mas Jaime Araújo era um cara brilhante e tinha humor. Eu acho o humor uma coisa assim muito cáustica. Para você ter uma ideia, eu vou lhe contar uma história de Jaime Araújo, que essa história é uma das mais brilhantes. Quem caçou Jaime Araújo são as informações de um agente do SNI chamado João Banha, João Moreira, que era marido da nossa querida Maria Augusta Lobão, diretora do Ateneu. O João Moreira era do SNI. E era o cara que dava os informes. E foi através dos informes do João Moreira, que o Jaime Araújo foi cassado. Tudo bem, cassado. Jaime volta à sua banca de advogado. E 2 anos depois que ele volta à sua banca, ele vai fazer um tour pela Europa, ele e uns amigos. Ele teve o cuidado de ir no SNI, que funcionava ali dentro da Polícia Federal, na Rua de Campos, anotar o endereço. E, quando chegou na União Soviética, no túmulo do Lenin, ele manda um postcard, um cartão postal, para o João Moreira, no SNI, ao senhor João Moreira, Serviço Nacional de Informações, Rua de Campos, tal, Aracaju, Sergipe, Brasil.
Querido João, estando em Moscou, lembrei-me de você. O João levou mais de 2 anos para desatar esse nó. Vê o que é humor, vê o que é genialidade. Em vez dele guardar rancor do cara, não. Ele deu uma rasteira dessa que o João levou uns 2 anos. Você imagina, você, funcionário do SNI, de um comunista caçado, você recebe um cartão tão carinhoso. Querido João, estando em Moscou, isso no túmulo do Lênin, lembrei-me de você. Todas as vezes que eu uso essa frase, para agora, querido fulano, lembrei-me de você, que é esse cartão do Jacques. Veio a ideia, como o sujeito era brilhante. Isso é de uma gozação, é de uma fineza e finura genial. Outra coisa, o senhor falou que era dirigente do Comitê Estadual. Doutor Wellington, fale mais dirigentes. Isso é importante para saber quem... Para a gente medir no meu o tempo, rigor Wellington, me ajuda aí. Quem era o Comitê Estadual? Nós dois representávamos a base estudantil. O nosso querido Bittencourt estava lá, né? Nuca. Quem estava lá era quem? Era Serivaldo, Nuca. É. Eu estou falando do Comitê Estadual no nosso tempo. Vamos ver. O Negão, é. Ele, Serivaldo. E ainda está vivo aí, inteirão. Né? E quem era o coordenador, o secretário-geral? O Serivaldo. Serivaldo. Serivaldo, como era o nome do Serivaldo? Serivaldo Pereira. Das reuniões. A opinião dela, ela era do comitê estadual, mas não participava das reuniões. A Fenícia Freire. Gilberto Burguesia. Mas um comitê consultivo. Uma espécie de um comitê consultivo. Qualquer dúvida, a gente ia aí no comitê consultivo, que era o Burguesia, Gilberto Burguesia, né? Que pouquíssimo foi falado aqui. Gilberto Burguesia. Esse sujeito, para mim, foi um dos maiores intelectuais do partido. Era um sujeito... Por que Gilberto Burguesia? Porque ele era funcionário do IAA, Instituto de Açúcar do Álcool, e na rua da frente tinha um depósito do IAA que tinha um trem dentro da casa dele que atravessava a rua e os saveiros que vinham de Santa Amaro com açúcar atracavam em frente à casa dele e descarregavam. Então, ele tinha uma ferrovia dentro de casa e morava na rua da frente. Daí o apelido era Gilberto Burguesia. Era a fina flor da burguesia, morava na rua da frente, gente. Isso não existia na década de 50. Então, o apelido vem daí. Gilberto Burguesia. É por isso que ele morava na rua da frente. Ele tinha uma ferrovia dentro de casa. Claro, ele era empregado do IAA. Ele era empregado do IAA, mas ele morava num barracão do IAA na rua da frente. E eu falei, Gilberto Burguesia, porque ele era um burguesíssimo. E tinha uma ferrovia, você imagina a bossa, você tem uma ferrovia dentro de casa. As Clepíades, é. E a professora... O Agonaldo foi também... Agonaldo foi, mas Agonaldo... Foi ele foi secretário-geral, mas Agonaldo sai daqui em 64. Acabou, né? Acabou. Juca da Leste. É o general Carivalda. Era o general.
Esse general Gama falou um pedaço com ele, mas ele tem uma frase genialíssima. Década não, 65, 66, vem um pessoal de teatro, que no elenco, não era no elenco, ele vinha como músico, o Gonzaguinha, o próprio. Eles vieram montar uma peça em Aracaju chamada Joana em Flor, é do Reinaldo Jardim. Joana em Flor começa assim: do ventre calcinada e mal nascida, por tudo quanto é peste castigada. Joana em Flor jazeu, nascendo consumida, do ventre calcinada e mal nascida. Esse poema é lindíssimo, chama-se Reinaldo Jardim. E o Gonzaguinha vem nesse elenco de Joana em Flor. Quando esse elenco apresenta a peça, o general vai e prende o elenco todo. À época, um dos maiores jornalistas era o Stanilau Ponte Preta, que era um gozador, né? E Stanilau Ponte Preta mandam dizer que o general Graciliano, o Cazuza, tinha prendido não sei o que lá. Ele manda um cidadão da Outra entrevistar o Cazuza, e o Cazuza sai com essa frase, que até hoje se goza ele: em Sergipe, quem entende de teatro é a polícia. Essa frase em Sergipe, quem entende de teatro é a polícia. FEBEAPA, era Festival de Besteira que assola o país. Esta frase teve destaque no FEBEAPA, Festival de Besteira que assola o país. A que o senhor acha que se deve? Bom, eu vendo, assim, de um modo geral, os militantes, eu posso classificá-los assim: um grupo cuja vida política terminou na militância clandestina e tal, e um outro grupo que conseguiu entrar na vida política partidária, usar esse capital militante. Eu esqueci o microfone. Como é que o senhor explica isso? Olha, todos nós que tivemos militância, nós adquirimos um capital super variado, um capital intelectual, um capital de sobrevivência, um capital de comunicação, porque tudo isso aí fazia parte. Quer dizer, um erro teu, ou tu ia em cana, ou tu entregava um amigo. Então, você tinha que ter um cuidado brutal. O capital, o aprendizado que nós tivemos durante esse período de luta, levou para a nossa vida cotidiana, até hoje. Porque você tinha que ter, primeiro, todo o cuidado de falar. Medir as palavras. Isso aí eu estou falando, você moleque de 18, 19 anos. Medir as palavras. Porque uma palavra sua podia derrubar aqui o professor. Uma palavra sua podia derrubar a professora, podia derrubar ali o companheiro. Então, você tinha, instintivamente, a ter que aprender. E isso aí não era ensinado na escola, isso aí era aprendido na vivência, na militância. Nosso querido Camões tem um soneto que diz assim: a disciplina militar prestante, senhor, não se aprende na escola, senão vendo, fazendo e pelejando. A gente aprendeu vendo, fazendo e pelejando. Não foi em livro, nem em manual, nem nada, não. Foi fazendo, na luta. Isso não tinha escola, não tinha nada. Você ia fazer era rodando bolsinha para aprender. Isso aí o nosso Camões lá em 1500, Quebrado, nos sonetos dele diz isso.